Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E gostaríamos nesse dia de meditar um pouco na Palavra de Deus, aqui no livro dos Salmos, Salmos 63. 63, meus irmãos que estão nos assistindo, podem abrir a sua Bíblia aí, com a sua família, nesse texto da Palavra de Deus, pois nós vamos meditar um pouquinho nele hoje. É um salmo de Davi. Ele começa dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloria-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pela vida, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Ministra, Senhor, a Tua palavra sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada pessoa que nesse momento tem acesso a esse vídeo. Pois é em nome de Jesus que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Desde que nós nascemos e temos consciência da vida nesse mundo, nós andamos ao lado de muitas incertezas. A vida, ela é muito incerta. E nós não temos certeza sobre o amanhã, sobre os próximos segundos. Os governos são incertos, a política é incerta. Então, há muita incerteza e nós temos que conviver com essas incertezas. Graças à experiência da vida cristã, nós passamos a adquirir algumas certezas na nossa vida. Desde o dia em que nós recebemos Jesus Cristo, colocamos nossa fé nele, então ele nos dá essa certeza. Ele nos dá certezas, né? Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, nós podemos falar que temos certezas em Cristo, porque nós colocamos a fé no Senhor. Então, nós vivemos ao lado de muitas incertezas, mas também temos algumas certezas. Amém? E sabe, meus amigos, meus irmãos, ao longo
desses 55 anos de vida, o Senhor tem me dado algumas certezas. E uma delas é o fato de que se eu não me apegar a Deus e Ele comigo, eu não poderei ficar de pé diante de todos os eventos que a vida se me apresenta. Então, são muitos os eventos que a vida nos apresenta. Se eu não estiver conectado, apegado com o Senhor e Ele comigo, eu não vou ficar de pé diante desses eventos, que são muitos, que são assustadores. Enfim, Jesus mesmo já havia dito para os discípulos que sem Ele nós não poderíamos fazer nada. E olhando para esse texto, né, nós vamos dividir aqui em alguns tópicos, e o primeiro deles é esse. Davi, ele tinha uma visão ampla sobre as questões que tinha de lidar diariamente. Davi, ele era um rei. O próprio versículo 11 corrobora isso. E ele relata alguns eventos que ele tinha que viver e conviver, tá certo? No versículo 9, ele diz assim: porém os que me procuram a vida para a destruir. Então, muitas pessoas procuravam destruir a sua vida. No versículo 11, ele fala sobre a maledicência. Muitas pessoas proferiam mentira a seu respeito, a fim de denegrir a sua imagem. No versículo, passando aí no Salmo 63 no Salmo 64, no versículo 1, ele diz assim: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades, preserva-me a vida do terror do inimigo. Então, havia constantes conspirações contra Davi, contra o rei Davi, e ele tinha que lidar com tudo isso e com muitos outros eventos que lhe acontecia. Ele tinha então uma visão sobre as questões que ele tinha de lidar diariamente, que ele tinha que enfrentar, tá certo? Como rei. E um segundo ponto aqui que eu quero destacar é a consciência de todas as demandas que a vida nos impõe, e que nós temos que ter essa consciência, a consciência de todas as demandas que a vida nos impõe. Como nós vivemos hoje, a consciência de que nós vivemos hoje de um modo confortável ou não, a consciência das consequências de se viver como pecador nesse mundo, a consciência dos eventos que estão à sua volta e que às vezes pode ser uma ameaça, a consciência da sua finitude, né? De repente, você hoje já é uma pessoa vivida, já alcançou muitos anos, e hoje você percebe, né, e vê as coisas com as quais você tem que lidar. Então você tem consciência da sua finitude, você tem consciência dos seus problemas,
você ter consciência dos problemas do mundo, daquilo que afeta, né, a sua vida. Enfim, você tem consciência da morte, tá certo? Então, as demandas que a vida nos impõe são muitas e não é fácil, tá certo? Conviver com elas, sem contar com os problemas que surgem no dia a dia, problemas familiares, problemas de relacionamento. E então veja, ter consciência dessas coisas e viver nesse mundo não é uma tarefa muito fácil. Viver não é uma tarefa fácil. Principalmente quando você já atingiu uma maturidade espiritual, uma maturidade de vida, tá certo? E quando você se vê nesse mundo, né? E você é apenas um ser frágil, que vive hoje e poderá não viver daqui a pouco. Essa situação hoje que a gente vive no mundo, com essa virose aí, ela nos traz uma consciência muito forte da nossa fragilidade enquanto pessoa, enquanto ser humano. Como diz a palavra de Deus, que é a vossa vida, pois apenas como neblina que aparece e logo se dissipa. Não é simples, não é fácil você ter essa consciência de finitude e de fragilidade, de que você pode estar hoje aqui, mas amanhã você pode não estar. Então, além desses problemas e de outros problemas, né, que a vida nos impõe. E quanto mais nós temos consciência dessas demandas, isso exerce uma pressão muito forte sobre a nossa vida, né? E muitas pessoas acham isso muito pesado. Por isso que milhares de pessoas caem na ansiedade, caem na depressão, na preocupação exacerbada. Por quê? Porque os eventos da vida são fortes e pesam muito para milhares de pessoas. Davi, tanto como rei, como homem de Deus, ele sentia o peso dos eventos da vida. E o que nós vemos? O que nós vemos? Qual é o propósito de Davi? Quais são as suas decisões em relação a tudo isso? Então nós vemos aqui, nesse salmo, muito interessante, nós vemos uma decisão de entrega de Davi. Ele toma uma decisão de buscar a Deus, porque ele necessitava. Porque ele tinha consciência de que não poderia atravessar por aquele vale se não fosse com o Senhor. Ele fala assim no versículo 1: Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Então, meus irmãos, veja a decisão do homem de Deus em relação a tantas demandas que a vida se lhe impõe. A decisão de buscar o Senhor, a decisão de contemplar o Senhor, de estar na presença do Senhor. É uma decisão de devoção, uma decisão de piedade, uma decisão em que Davi reconhece que precisa do Senhor, que precisa contemplar a sua força, a força de Deus que vem para a sua vida. E assim ele continua falando das consequências dessa busca, da importância dessa busca, tá certo? Ele diz no versículo 6,
No versículo 7, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Então, que decisão sábia, né? A de Davi. Qual é a sua decisão? A decisão de buscar a Deus em todo o tempo. Então veja, querido, você precisa decidir-se em se afeiçoar pelo Senhor, em buscar o Senhor. Você primeiro precisa reconhecer a sua própria necessidade, a sua necessidade disso. Veja, o Senhor Jesus fala, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós temos que reconhecer a nossa necessidade. Nós temos que decidir amar o Senhor. É uma decisão pessoal. Nós temos que decidir estar em sua presença. Nós temos que decidir meditar em sua palavra. Nós temos que decidir em meditar nele e decidir se alegrar nele. Tá certo? Essas foram as decisões que Davi tomou. Essas são as decisões que nós temos que tomar. Sabe, não tem sido muito fácil para mim ficar de quarentena. Ficar confinado. E eu tenho buscado a presença de Deus. Eu tenho procurado estar na sua presença e compartilhando com Ele as minhas angústias. E é na sua presença que eu tenho encontrado a consolação, eu tenho encontrado forças para continuar. Sabe, é na presença de Deus que eu tenho encontrado certezas que vêm da fé no Senhor Jesus Cristo. E, sabe, é você que tem que buscar, tem que decidir buscar a presença de Deus. Ninguém pode fazer isso por você. Davi diz, eu te contemplo no santuário para ver a tua glória e força. Por quê? A tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Então, veja, meus queridos, nada melhor do que estar na presença de Deus. Nada melhor do que decidir buscar o Senhor e praticar aqueles hábitos espirituais, né? De adorá-lo, de confessar, de agradecer, de interceder, de louvá-lo, tá? Que Jesus fala, se creres, verás a glória de Deus. Então, a vida não é fácil. O vale que nós temos que atravessar não é fácil. Mas com Jesus do nosso lado, como dizia Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Então, você tem que decidir-se amar o Senhor. Decida amá-lo. Decida buscá-lo. Decida estar em sua presença. Em oração, cotidianamente. Apegue-se a Ele. Porque, como Davi dizia,
A minha alma, no versículo 8, apega-se a ti, a tua destra me ampara. Então, nós não temos uma decisão mais importante do que essa. Apegue-se a Ele com todas as suas forças e com toda a sua fé. E você vai vencer. Você vai vencer porque do trono do Senhor vem a força que nós precisamos. Do trono do Senhor vem a força que nós tanto precisamos para viver nesse mundo tão difícil. Vem o poder, vem a sua glória. Mas nós temos que decidir se nós temos que tomar essa decisão de contemplar o Senhor no seu santuário. Então, veja o exemplo de Davi. Como é que ele se via? Ele se via como uma alma apegada ao Senhor. E ele sabia que desta maneira é que ele iria triunfar sobre os problemas da vida e sobre os seus inimigos. E nós temos inimigos. E o nosso principal inimigo é o inimigo de Deus, que é justamente Satanás. Ele vem para matar, roubar e destruir. E nós temos que saber que nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que procede da boca do Senhor. E ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Então, não existe uma decisão mais plausível do que esta, do que estar na presença de Deus, do que amar o Senhor, do que obedecer a sua palavra. Ame o Senhor, se afeiçoe dele, clame por ele, e ele vai te ouvir aí, onde você está. Porque a palavra de Deus diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, onde você está aí no seu quarto, você pode falar com o Senhor e você pode compartilhar as suas dores, as suas alegrias, compartilhar a sua vida. E sabe, meu amigo, meu irmão, a palavra de Deus diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente. Apenas se entregue a Ele. Coloque-se nos seus braços, como uma criança. E Ele fará uma obra maravilhosa na sua vida. Apegue-se ao Senhor. Ame o Senhor. E tenha uma vida vitoriosa. Que Deus abençoe sua vida. Amém.